Toda terça-feira, doutor Jean Gorenstein conversando com a gente, falando nesse momento, claro, sobre essa pandemia. Doutor Jean, obrigado mais uma vez pela presença. Eu queria conversar um pouco sobre a situação desta reabertura, dificuldade que alguns estados têm enfrentado, algumas cidades, não só aí no Brasil, aqui também nos Estados Unidos. E queria que você desse um pitaco também sobre a volta às aulas, algo que muitos pais aguardam com ansiedade, não aguentam mais a criançada em casa. Bom dia, doutor Jean. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. É sempre um prazer poder estar com todos vocês, inclusive os ouvintes da rádio, que tanto nos deixa feliz de participar. Bom, eu acho que a grande questão é que as pessoas já estavam numa condição de retomada particular. As pessoas já estavam na rua. Quando se diz flexibilizar, era flexibilizar de uma forma ordenada, para que as pessoas realmente pudessem ter orientação e segurança. Mesmo assim, a gente está percebendo que as pessoas estão achando que já está normal, muitas tirando a máscara, e isso passa a ser um problema. Passa porque quanto mais pessoas circulam, o vírus circula junto, e a chance de impactos, principalmente no número de leitos de UTI, acaba sendo maior, e esse é um dos índices que faz com que cidades retrocedam. Então, a gente já discutiu na semana passada que 20% dos municípios no Brasil, portanto, de cada 5 municípios, ainda em aceleração. Algumas regiões, como a Norte, 40% dos municípios em aceleração de número de casos, e a região Sul, 60%. Ou seja, nós temos ainda um número de municípios com número de casos em crescimento. Por outro lado, nós temos retomada. As retomadas em alguns estados, por exemplo, como o estado de São Paulo, tem sido muito criteriosa, flexibilizada em fases. Nós estamos na fase 2 indo para a fase 3. Essa fase 3 está sendo muito bem avaliada, baseada no número de casos, mas também no número de leitos que vem em descenso, principalmente no município de São Paulo. Algumas cidades, porém, do estado de São Paulo, desrespeitaram essa evolução gradual, abriram bares e restaurantes com horários estendidos antes da hora, moral da história, voltaram para o castigo, voltaram para aquela fase 1 da quarentena. E não é isso que a gente quer. Então é sempre importante a gente entender que respeitar de uma forma gradual e progressiva é importante, respeitar o período de apresentação dos locais. Então agora, por exemplo, São Paulo vai estender de 4 para 6 horas, vai ter 40% só de ocupação dos lugares, mas a gente tem que estar muito atento. Se eu estou entrando em determinado local e tem um aglomerado, eu não vou entrar. Não é para manter-se naquele local numa situação como essa, porque eu tenho que lembrar daquelas 3 questões, que é distanciamento social, que é o uso da máscara e álcool gel. Quer dizer, se uma delas está faltando, eu estou vendo que é um aglomerado, eu não vou conseguir me distanciar das pessoas, eu recuo, volto outra hora, fico numa fila lá fora, também respeitando o distanciamento de pelo menos 1,5 m, 2. Quando a gente fala de escolas, sobre a escola? Aí é uma outra... Isso. Exatamente. Quando a gente fala de escolas, é uma outra questão. A gente tem que entender que, por exemplo, vamos voltar a pegar o exemplo do estado de São Paulo. Existe uma estimativa de se começar as aulas no dia 8 de setembro. Essa estimativa vai basear-se em dados epidemiológicos. No estado de São Paulo, né? A partir de São Paulo, estado de São Paulo. Se a gente olhar o dia 1º de agosto e do dia 1º até o dia 28 de agosto, o estado tiver as suas 17 regiões de saúde, que são áreas que vão centralizar os atendimentos dos vários municípios, só para dizer o que é isso, uma cidade, por exemplo, uma região de Marília, por exemplo, ela é uma das regiões de saúde. No seu entorno, ela tem, em média, 20 municípios que dependem das unidades de saúde dela, UTI, porque essas outras cidades não têm UTI. Ou seja, se eu tiver 17 unidades de saúde, como nós temos em São Paulo, e essas se mantiverem durante 28 dias na zona amarela, o que quer dizer que
todos os municípios não tiveram esse aumento do número de casos, nem impactaram no sistema de saúde, aí sim abre-se a primeira fase, que é 35% de frequência das pessoas, das crianças e dos funcionários naquela instituição. E vão ser avaliados. Caso, novamente, mais 2 semanas avaliado, isso não houve o impacto, se mantiveram na zona amarela, aí, ou progressão em termos de coloração para verde, o que passa a acontecer? 70% da capacidade. Tudo de uma forma muito faseada e lenta. Por quê? Porque nós temos hoje, para se ter uma ideia, pensando desde a educação infantil até universitária, cerca de 13.300.000 estudantes, mais 1.100.000 funcionários, quer dizer, tanto de administrativo, limpeza, professores. Imagine se a gente abre as escolas de uma vez, imagine a circulação dessas pessoas no transporte público, nos restaurantes, nos bares, nos carros buscando seus filhos nas escolas. Isso realmente vai circular muito mais pessoas, maior a chance do impacto na saúde. Por isso, é feito de uma forma lenta e gradual. E é interessante, Barão e Carla, que o Estado de São Paulo está fazendo uma coisa que é muito interessante. O fato de existir essa retomada, existe a possibilidade, quer dizer, já está definido, de um estudo híbrido, tanto presencial, com aqueles 35%, mas também o ensino remoto. O ensino remoto ele é diferente do ensino à distância, que as aulas já estão preparadas, filmadas. O ensino remoto, ele é o professor ao vivo, dando a aula para aquele nível, por exemplo, o ensino fundamental 1, então ele vai estar dando aula naquele momento ao vivo, seja por aplicativos que vão ter a internet patrocinada, como ao mesmo tempo alguns canais de televisão, por exemplo, a TV Cultura aqui em São Paulo, dando a aula diretamente para esses alunos. Quer dizer, o acesso à informação vai continuar existindo, essas crianças não vão perder as aulas e vão ter uma socialização, quer dizer, tanto de internet quanto da possibilidade de assistirem a aula, bem como a própria questão presencial. Aqui em Nova York essa discussão é muito grande, inclusive a definição da volta às aulas está se falando em setembro, claro, a gente está vivendo o período de férias, na teoria, no verão americano, né? Mas eu sempre fico na dúvida, como é que uma criança vai para a escola usando máscara, né? Depois tinha que tirar a máscara, mete a mão na cara, enfim, joga areia na máscara, não é tão simples, viu, Carlinha? Tem criança, só tem ouvinte da Band News FM perguntando justamente como é que a criançada vai fazer na hora do recreio, por exemplo, né? Difícil. Pois é. A gente tem... Diga, doutor. O que existe é uma avaliação que está sendo feita, uma avaliação pedagógica dessas crianças. Porque, por exemplo, quando a gente fala de distanciamento dentro da escola, a gente está pensando nos adolescentes, nos adultos, que eu vou ter que ter um espaçamento de 1,5 metro na frente, 1,5 metro atrás e 1,5 metro dos lados, à direita, à esquerda. Só que como que eu vou fazer isso para essas crianças? Então, hoje, estudos pedagógicos estão acontecendo para que possa se analisar melhor esse grupo etário para essas respostas virem. Por enquanto, existe, volto a dizer, uma estimativa possível, mas também dependente de fases epidemiológicas, e em paralelo esse estudo pedagógico está sendo realizado para dar esse sustento e essa tranquilidade também aos pais, que ao mesmo tempo que é um alívio que as crianças estejam indo para a escola, por outro lado, fala, mas elas podem trazer isso para dentro de casa, levar isso para os avós, principalmente para aqueles grupos que são grupos suscetíveis de desenvolver formas graves de doença. Por quanto tempo, né, doutor? Até que uma vacina seja desenvolvida ou medicamentos eficientes. Antes de passar para o tema das vacinas, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, a gente está falando sobre esses protocolos para as crianças, para os estudantes, né, na futura retomada às aulas. Agora, para os pais, para os responsáveis que já voltaram para o trabalho, muitas empresas tiveram essa retomada, né, nas últimas semanas, o que está valendo de protocolo para essas pessoas? Por exemplo, o elevador.
É possível dividir elevador com quantas pessoas? O senhor estava falando do distanciamento social, 1,5 metro de uma pessoa para outra. A gente sabe que no ambiente de trabalho isso é muito complicado, né? Pois é, a gente tem que avaliar 2 aspectos. Eu acho que não é só um elevador, mas muitas vezes a baia de alguém chegar perto. Carla, dá uma lidinha nesse artigo aqui que eu vou publicar. Ao mesmo tempo, o próprio transporte público. Né? O próprio transporte público, por mais que os prefeitos tenham aumentado a circulação dos ônibus, por exemplo, o município de São Paulo aumentou para 92%, ainda é pouco. O ideal é que a gente realmente pudesse fazer com que as pessoas fossem divididas em turnos, e é isso que a gente sempre fala. É muito importante o papel do empregador nessa hora, diminuindo o número das pessoas dentro dos seus estabelecimentos, sejam comerciais, sejam escritórios, fazendo com que haja um menor número de pessoas e sendo fracionadas ao longo do dia, dividindo esse turno para que elas também não peguem aquele horário de pico dentro do transporte público. E o transporte público, eu vou contar uma coisa, Barão, que é o ideal. Esse é o cenário ideal de proteção. Já que eu não tenho como fazer distanciamento social com as pessoas dentro de um ônibus, por exemplo, então, lógico, a máscara tem que fazer parte, o álcool gel, lógico, reaplicando com frequência, principalmente que eu vou me apoiando nas barras de contenção, de proteção, mas eu estou sentado, tem alguém de pé em cima, respirando, até com uma máscara mal colocada, o ideal, de repente, eu estar usando um bonezinho, as mulheres, um lenço. Olha que coisa, é uma dica que é importante. E eu vou ter que ainda levar 2 lenços ou 2 bonés. Por quê? Eu coloco meu bonezinho e saio do ônibus, coloco no saquinho plástico e vou levar para lavar. E na minha volta... Vai com capacete direto, doutor. Usa um capacete de motociclista de uma vez, pô. Então, mas esse é o problema, porque daí eu também vou ter que higienizar esse capacete. Então é mais fácil levar esse chapeuzinho. Olha que loucura que nós estamos, mas é uma forma que eu vou ter de me proteger. E lembrando que as mulheres têm que lavar o cabelo quando chegam em casa, as mulheres têm certa resistência de lavar cabelo todo dia, mas têm que lavar. Os homens têm que fazer a barba a ponto dela ficar escondidinha dentro da máscara, porque aquela barba para fora, ela não é higienizada com frequência e ali pode ser uma forma de contaminação. E voltando para o ambiente de trabalho, manter essa respeitabilidade da distância. Os empregadores devem, como disse, diminuir o turno, o número de pessoas, se possível, colocar entre as baias aqueles plásticos acrílicos, favorecendo a dificuldade do contato mais próximo e, ao mesmo tempo, sempre higienizando, tendo a limpeza procedida, principalmente naqueles instrumentos compartilhados como telefones, computadores. Tudo isso é importante na prevenção dessas pessoas. Precisa ver a cara do pessoal na redação, viu, doutor? Quando o senhor falou em lavar o cabelo todos os dias. O pessoal tá em pânico por aqui. Ou boné, ou então lava todos os dias o cabelo. É isso, né? Doutor, o senhor acredita em desenvolvimento de uma vacina até o fim desse ano? Pois é, a gente está fazendo figuinhas aqui, cruzando os dedos, porque é o que a gente quer e é o que a gente espera. Nós temos em curso no mundo 176 vacinas em desenvolvimento, nas várias fases. Existem 10 numa fase desenvolvida, assim, já na fase clínica. 2 estudos acontecendo no país que já estão recrutando esses voluntários. Um que foi feito pela Sinovac em convênio com o governo do estado de São Paulo para a produção da vacina chinesa, e agora o governo federal fazendo essa parceria com a Universidade de Oxford, o Instituto Jenner e a AstraZeneca para fazerem os estudos aqui no Brasil e, mais do que isso, estudar e transferir tecnologia. Qual a importância disso? Eu vou avaliar a vacina, se ela é boa, ela já está numa fase 3. A fase 3 é aquela fase que a gente usa voltada para o ser humano. O que eu vou avaliar? Além da segurança, que ela já foi avaliada e mostrou que ela é boa, que ela não causa efeitos colaterais graves, são efeitos discretos, febre baixa, dor no local da aplicação, portanto, sem grandes repercussões, e mais, agora a gente vai avaliar se ela produz anticorpos e se esses anticorpos são elevados e mantidos. Eu preciso saber se uma vacina ela produz anticorpo que vai se manter ao longo dos meses. Não adianta eu tomar uma vacina agora que o anticorpo
aumente e 15 dias depois ele baixa. Ele não vai me proteger. Então a vacina, ela dá aquela ideia de que ela sobe os anticorpos acima de 90% das pessoas que tomaram têm a formação de anticorpos e ela se mantém nos próximos meses. A gente não sabe se ela vai se manter por toda a vida. Por exemplo, a vacina da gripe, ela se mantém por 10, 11, 12 meses. Por isso que a gente precisa revacinar todos os anos. É capaz que isso aconteça com essa vacina. Traduzindo tudo isso, se até novembro essa vacina mostrar nesses voluntários segurança e produção de anticorpos efetivos, já em dezembro a gente vai ter 15 milhões de pessoas recebendo a primeira parte dessa vacina, que são exatamente a população dos idosos, aquela população vulnerável com doenças crônicas, profissionais da saúde, e com isso, em janeiro, mais 15 milhões. Existe a transferência de tecnologia para Biomanguinhos, que vai começar também a produzir. Qual é a vantagem? A gente vai ter a produção de pelo menos mais 70 milhões de doses para a população de forma geral e aprender a fazer a vacina. Isso que é importante. Por quê? Lembra que eu falei que todo ano a gente vai precisar vacinar? Ela vai entrar no calendário vacinal assim como entrou o H1N1? Chegou em 2009 e não foi embora. O coronavírus vai ser a mesma coisa. Então, todo ano a gente vai ter que dar vacina, vai surgir cepas, que são vírus diferentes, modificados, então essa vacina vai ser adaptada todo ano. Na vacina da gripe a gente tem 3 tipos de vírus da gripe e assim será para essa vacina. Então a gente vai produzir vacina e mais do que isso, produzir e continuar produzindo ao longo dos anos. Então eu tenho uma grande esperança e eu acho que vai dar tudo certo. Tomara, tomara. Dr. Jean Gorenstein, toda terça-feira conversando com a gente aqui na Band News FM, no Band News Station. Dr. Jean, grande abraço para o senhor, até semana que vem. Olha, um grande abraço, Carla, Barão, e muito obrigado a todos os ouvintes da Band News FM. Abração.